E o nosso Economia e Desenvolvimento também procura inovar. Nós trazemos inovações assim a cada ano, buscamos alterar as coisas aqui, trazer novidades para os nossos telespectadores. De Porto Alegre, da região metropolitana, nós estamos em todas as cidades da região metropolitana, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Sapucaia, Estância Velha, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom e no litoral, através da TV Litoral, canal 6 da NET. Quem não lembra que a NET começou, sabe aonde? Em Capão Novo. Lá foi o primeiro experimento, a primeira modelagem da NET no Rio Grande do Sul, lá em 95. E a partir daí, a NET se desenvolveu, veio para Porto Alegre, enfim, e hoje a NET tem aqui só em Porto Alegre, 400 mil pontos de NET, que dá uma boa visibilidade para os programas apresentados aqui pelo nosso Canal 6 e em toda a região metropolitana, também no litoral. Bom, entre as inovações que nós trazemos está aqui um espaço sobre contabilidade. Eu, como economista, reconheço que o contador tem muito mais importância do ponto de vista da saudabilidade, da prosperidade das empresas. Por quê? Porque uma empresa que não tem uma boa contabilidade, ela está praticamente conduzindo a sua direção para o fracasso, porque é necessário, é imprescindível uma boa contabilidade para que ela possa dar os passos certos na direção da prosperidade empresarial. E por isso nós estamos inaugurando esse espaço, conversando sobre contabilidade. E nada melhor do que uma equipe de contadores, que é do primeiro time de contadores do Rio Grande do Sul, comandados aqui pelo nosso líder, Salésio D'Agostinho. Salésio, que bom tê-lo aqui, né? Abrindo esse espaço, naturalmente, que é um espaço inédito, né? Não tenha dúvida. Eu acho que a sociedade hoje, ela carece de conhecimentos contábeis. Porque nós falamos que a economia não vai bem, nós falamos que há desvios, que há corrupção, mas por trás de tudo isso existe alguém que dá sustentação a isso. E essa sustentação quem dá é a contabilidade. E no momento que nós não valorizarmos a contabilidade, no momento que nós não difundirmos junto à sociedade a importância desta profissão, é fácil das pessoas desviarem, é fácil das pessoas justificarem aquilo que é injustificado. Vejam que nós falamos muito sobre aumento de combustível e diz que os combustíveis recebem ou são aumentados em razão do custo do óleo diesel. Mas eu pergunto, mas cadê as demonstrações contábeis para verificar se realmente o povo suporta esses aumentos? E a Petrobras precisa efetivamente aumentar? Onde é que estão os custos? Onde é que estão as despesas? Onde é que está a receita? Qual é a margem de lucro dessa instituição? Então nós vamos discutir isso aqui. E nós vamos discutir muitos assuntos, quer dizer, ou seja, a própria sociedade, os próprios telespectadores podem nos encaminhar perguntas que aqui nós vamos responder para esclarecer de forma clara, muito objetiva, aquilo que realmente o povo e a sociedade precisa conhecer. Bom, esse espaço, conversando sobre contabilidade, não só tu, Salésio, mas tens aí a apresentação de dois colegas ilustres, né? Não tenha dúvida. Nós temos o nosso colega Sérgio Moraes, ok? Também é um especialista na área tributária, porque a contabilidade, como eu digo, ela usa de uma série de procedimentos e normas para gerar informações. E nós geramos informações tributárias, geramos informações econômicas, financeiras, patrimoniais, societárias, enfim. E nós temos especialistas. O Sérgio Moraes em tributos, nós temos o José Paulo Zigmundo, ou seja, então nós temos aqui uma equipe realmente de especialistas para discutir esses assuntos e que ele vai conversar agora. Claro, vamos ouvir, não o Sérgio Moraes, vamos ouvir o Sérgio Mauro Figueiredo Moraes. Até porque, vou esclarecendo, nós temos aqui um deputado federal, que foi prefeito de Santa Cruz, que é Sérgio Moraes, mas não é ele, nós estamos nos referindo ao Sérgio Mauro Figueiredo Moraes. Sérgio, muito prazer em ter aqui no programa e mais ainda, de fazer essa parceria e falar sobre esse assunto que é tão importante, que é a contabilidade, né? Pois não. Então, agradeço, né, a oportunidade de estar presente, né, no teu programa, né, que vai ser de grande relevância, né, em função de poder demonstrar para a sociedade, digamos assim, uma ferramenta importante que é a contabilidade dentro da sua gestão, né? Então, existe por parte de alguns empresários, né, como se a contabilidade fosse simplesmente, digamos, para efeitos fiscais e não para efeitos administrativos. E é muito importante que ele se convença disso, né, e que a contabilidade é um papel importante até justamente para a prosperidade desta empresa, do resultado que essa empresa possa, então, apresentar. Bem,
Estamos à disposição, como o Salésio falou, é necessário que nos divulguem as dúvidas que tem para que a gente possa esclarecer. E é importante, né, Salésio e Sérgio, que hoje em dia, por exemplo, eu vi outro dia numa estatística do IBGE, eu leio muito sobre essas estatísticas econômicas, e no Brasil, no ano passado, foram criadas mais de 2.000 empresas, chamadas pequenas empresas, gente que, por exemplo, assim, muita gente que ou perdeu o emprego ou saiu do seu emprego e está numa iniciativa privada individual, na criação dessas empresas micro, enfim, de empresas individuais. E isso também requer desse personagem, desse trabalhador, desse novo empreendedor, conhecimento disso, saber que a contabilidade vai ser importante para a caminhada dele, não é mesmo? Sim, não tenha dúvida. Só porque neste ponto nós julgamos que o governo falha. Falha no momento em que ele estimula os desempregados a criar microempresas, ok? Mas não diz quais as obrigações que este microempresário assume ao constituir esta pessoa jurídica. Ele tem que dizer, olha, se você criou uma pessoa jurídica, existe uma obrigação tributária, obrigações que o governo impõe, tu tens que ter uma contabilidade fiscal, o que significa essa contabilidade, quais são as obrigações que ele assume. Porque hoje o trabalhador desempregado cria a sua microempresa achando que vai ser um benefício e acaba tendo um problema muito sério para ele. Porque se é difícil abrir, é muito mais difícil fechar depois, né? Porque se tu não tem uma contabilidade certinha e tal, tu vai te incomodar com a Receita Federal. E eu conheço casos, já que nós estamos batendo papo assim, de pessoas que não deram muita importância para isso e acabaram tendo que vender imóveis depois para poder fechar as contas. Quer dizer, a coisa é muito séria. É por isso que eu digo assim, ó, que o contador é fundamental, é a figura central de uma empresa bem organizada, uma empresa que quer prosperar, que quer ter um futuro, que vise um futuro de prosperidade, ela tem que ter uma base de contabilidade extremamente eficiente. Por isso a importância de vocês. Não tenha dúvida. E é por isso que nós estamos aqui para conversar com a sociedade. E tem mais esclarecer todas essas dúvidas. E tem mais um integrante aqui, o nosso amigo aqui do lado, né? Sim, o José Paulo Zigmundo, um grande especialista na área aí, que também vai nos auxiliar nessa caminhada. Se eu fosse, assim, diretor técnico do Grêmio, eu até olharia para ele. Nós precisamos de um centroavante de tamanho assim grande, né? O cara impõe a imposição toda nessa, Paulo. A contabilidade hoje, Silvio, ela não pode mais ser vista como o contador, como mero preenchimento de guias, né, para que o governo federal faça a sua arrecadação. Não, o contador tem que ser visto como parceiro da empresa para que ela possa ter uma gestão contábil eficiente, né? Através da contabilidade, onde se espelhe corretamente os números da empresa, nós podemos ter a contabilidade gerencial, que vai auxiliar o empresário na tomada de decisões e, principalmente, uma contabilidade de custos integrada e coordenada também é necessária para que o empresário tenha conhecimento efetivo do custo de cada produto que ele vende, de cada mercadoria que ele vende e da margem de lucro que ele pode praticar dentro da sua empresa. Eu sou do tempo aí da Salésio, assim, que como eu circulei muito nessa área econômica e tal, empresarial, sempre tive desde os 20 anos trabalhando, então eu conheci empresários que eles contratavam um trabalhador e diziam assim, aqui, ó, tu é contratado aqui para fazer e não para pensar. Quer dizer, isso é uma coisa completamente démodé hoje, né? O trabalhador hoje, ele é um ser pensante. E eu tenho um livro chamado assim, ó, Pense e Enriqueça. Não é trabalhe e enriqueça, pense. Que tudo está em torno do pensar, né? A nossa mente, mudar os conceitos, ter ideias, ter criativo. E isso o contador também é numa empresa. O contador é o camarada que vai alertar. Por exemplo, tem uma legislação, né, em que nós todos temos que nos submeter às leis, enfim, a lei está aí para ser cumprida. Mas existem leis que podem favorecer o empresário pagar menos. Isso é uma coisa legal. E isso quem pode fazer, isso é o contador. Alertar, olha aqui, ó, nós estamos pagando demais e aqui a lei é assim. Quer dizer, interpretação da lei. Quer dizer, isso exige o quê? O pensar. Não é mesmo? Exatamente, porque hoje nós temos muitas maneiras de pagar tributos. Uma pessoa jurídica, ela tem opções, ela pode pagar os seus tributos através do lucro real,
ela pode pagar os seus tributos através do Simples, ela pode pagar o seu tributo através do lucro presumido. Enfim, existe uma série de formas de pagar o seu tributo, isso o tributo sobre lucros. Isso aí implica depois também em outros recolhimentos, que é PIS, COFINS, todas as obrigações trabalhistas, obrigações que envolvem o setor pessoal. Quer dizer, existem maneiras de como tu deves recolher aqueles tributos e o contador, como profissional que examina as informações geridas pelo gestor, ele tem capacidade para dizer e orientar qual é a melhor alternativa. A melhor alternativa é pagar pelo lucro presumido ou a melhor alternativa é pagar pelo lucro real? Ou seja, ele tem condições técnicas de expor ao empresário como pagar menos tributo. E só o contador pode fazer isso, né? Quer dizer, porque a legislação é muito complexa muitas vezes, tem muita lei, muitas leis até que se cotejam uma com as outras e são incompletas. É preciso ter o quê? Um pouco de sabedoria, de conhecimento técnico para saber, para dar um rumo para o empresário. Porque tem gente que diz assim, claro, tem empresário que sonega. O empresário que sonega é questão é crime contra a receita. Agora, não só o economista, mas o contador, o próprio advogado da empresa, eles estão ali para alertar e para mostrar, assim como o juiz. Um juiz vai decidir uma coisa no tribunal. Ele tem a lei, mas ele tem a forma de interpretar a lei. Tem várias maneiras de interpretação da lei. E também cabe ao contador interpretar a lei favorável ao seu cliente, dentro da estrutura jurídica que se estabelece, da legislação, sem haver a possibilidade de ele estar cotejando, de ele estar indo contra a lei. Ele está fazendo aquilo que é absolutamente correto, legal, justo e que vai trazer benefício para o seu cliente. Esse é o papel. Sim, essa é a função do contador. Porque o que faz o contador? O contador, ele valida as demonstrações contábeis, ele valida todas as informações contábeis extraídas da contabilidade, ok? E analisa para buscar a melhor alternativa para o seu cliente. Claro. E tem mais uma. Também não é só o dono da pessoa jurídica que tem interesse pelas informações contábeis. Qualquer pessoa que tem interesse sobre aquele agente econômico pode pedir a colaboração do contador. Se eu quero vender vender as ações da empresa, quanto é que ela vale? Tu me entende? Então, realmente ela vale. Realmente ela vale. Aí o contador faz a análise técnica. Qual é a expectativa de rentabilidade de uma pessoa jurídica? Ou seja, porque hoje se fala muito em capital intelectual. O capital intelectual ele não está registrado nas demonstrações contábeis, mas o contador avalia isso através da renda que essa capacidade intelectual gera no decorrer do seu exercício. Ou seja, eu não tenho um capital material, mas tenho um capital intelectual. E esse capital intelectual tem como reflexo a busca de renda sobre isso. E através dessa renda eu avalio o quanto ela vale. Sérgio, e a tua expectativa, Sérgio, para esse espaço aí todo, a partir de agora? É importante essa questão, né, da interação toda, né? Pois não, eu acho muito válido, tanto para nós como contadores, né, de poder, então, transmitir isso para o público em geral, né, como também para que as pessoas que estão recebendo essas informações também possam avaliar melhor a situação e, com isso, por exemplo, saber que se os atos e fatos, né, forem encaminhados para o contador, com essa documentação, ele sim poderá, então, melhor, digamos assim, orientar o seu cliente, né? Zé Paulo, e aí, Zé Paulo, a expectativa? A expectativa, senhor, é nós, no decorrer dos programas, né, trazermos assuntos como contabilidade de custos, contabilidade gerencial, de avaliação de empresas, né, os métodos de avaliação de empresas, né, para que o público tome conhecimento da necessidade do contador na sua empresa e para esclarecer também a população acerca da atividade do contador e da necessidade do contador junto a qualquer entidade, seja ela pública ou privada. E vamos falar também, claro, que vamos falar sobre a qualificação do contador, né? Porque isso aí passa lá pela faculdade, né? Quer dizer, o nível das faculdades, a qualificação como é que hoje se dá o treinamento para o contador, a necessidade disso, né? Da educação continuada do profissional, né, Salésio? Sim, eu acho que tudo sempre é importante. O mundo é uma dinâmica, ela se modifica, tu me entende? Até um tempo atrás não se pensava muito em capital intelectual, hoje nós estamos falando em capital intelectual. Enfim, existe uma série de mudanças no decorrer do tempo que nós precisamos estudar e verificar qual é a melhor alternativa de informar e de gerir tudo isso, entende? Porque o contador é o responsável
para gerir o patrimônio das pessoas jurídicas, seja ela pública ou privada. Então, nós vamos começar a interagir com a sociedade para discutir esses assuntos. Verifica que, até esses dias, me disseram que a junta comercial tinha déficit. Olha só, junta comercial com déficit. Então, encaminhamos um ofício ao presidente da junta pedindo as demonstrações contábeis da junta para que nós pudéssemos examinar as demonstrações contábeis para avaliar o déficit da junta comercial, porque, afinal de contas, ela cobra caro, cobra muitas taxas para prestar o seu serviço. Então, nós queríamos conhecer o resultado efetivo. A nossa surpresa é que na junta comercial não tinha receita, só tinha gastos. A mesma coisa acontece hoje com a Previdência Social. Diz que a Previdência Social é uma entidade deficitária, até pode ser, mas afinal, o déficit é a diferença entre receita e custos. Quais são os custos que estão embutidos neste gasto da Previdência? Então, isso tem que ser transparente, tem que ser dito. Bom, Salésio, obrigado pela tua presença aqui, ao Sérgio, ao José Paulo também. E tenho certeza que esse espaço aqui é um espaço que vai ser muito valorizado e, afinal de contas, ele está centrado na função de um profissional extremamente importante para a sociedade, para as empresas, para a prosperidade do país, né? Eu acho que isso aí, o Salésio tem colocado essas questões toda vez que ele participa aqui, então eu fico muito feliz em ter aberto esse espaço e compartilhar com esses astros da contabilidade do Rio Grande do Sul esse espaço que eu tenho absoluta certeza vocês vai marcar não só o programa, mas a televisão aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado e até semana que vem, né? Com o nosso Conversando sobre Contabilidade. Até semana que vem. Então, tá, um rápido intervalo, nós voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.